Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Hoje nós vamos falar um pouquinho do Evangelho do Reino de Deus. Sim, o Evangelho do Reino de Deus que até uma criança de 1 ano, bebezinho, ela vai entender se você falar para ela. Agora, uma mente alcoolizada com a religiosidade, ela nunca vai entender, ou seja, ela vai achar que nós estamos falando em línguas aqui, em línguas estranhas. Mas não, nós vamos falar um pouquinho, sim, do Evangelho do Reino de Deus, que está baseado no sacrifício de Cristo, que foi a obra redentora ali naquela cruz. Então, nesse vídeo nós vamos explorar o poderoso Evangelho da graça e do Reino de Deus, que nos liberta das condenações e nos traz reconciliação ao Criador. Vamos compreender como a fé de Cristo nos liberta do legalismo e nos conduz a uma vida de verdadeira liberdade espiritual no entendimento. Lembrando que nós já fomos salvos naquela cruz, mas nós precisamos entender e descansar das nossas obras, como está escrito nas cartas dos livros aos Hebreus. Então, o Evangelho nos ensina que o pecado entrou no mundo através de um homem. Mas a boa notícia, que é para o outro homem, Jesus Cristo, o Evangelho da salvação se revelou. Romanos 5:12. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, se Adão ele conseguiu deixar a herança do pecado para todos os homens, é óbvio que o que Cristo fez foi muito mais abundante. Ou seja, a salvação não é somente para algumas pessoas. A salvação também é para toda a humanidade, tanto antes da cruz, como também depois da cruz. Por isso que a graça superabundou. Em 1 Coríntios 15, 21, 22... Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como Adão, todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Timóteo 2, 5, 6. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Não é só por alguns eleitos, mas é por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então o Evangelho nos fala da reconciliação que Jesus Cristo trouxe ao mundo. Ele é o caminho para a comunhão restaurada com Deus. Então, Cristo ele veio trazer aquilo que havia se perdido, ou seja, a vida eterna, a vida Zoé. O homem perdeu essa vida lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para ele não coma, e ele comeu, ou seja, ele criou uma lei e deixou a lei de Deus. Como está escrito, inclusive, nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, que o apóstolo Paulo dizia que ele orava para que o povo dele se salvasse, porque não conhecendo a justiça de Deus, procurou estabelecer a sua própria justiça, ou seja, deixou a lei de Deus e foi estabelecer a sua própria lei, tentando se justificar pelas suas próprias meritocracias, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. Então, as Escrituras falam em 2 Coríntios 5,18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Então aqui ele está falando de mundo e está falando de homem ao mesmo tempo. Não imputando as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Apóstolo Paulo falando. Colossenses 1, 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Não é metade, não é os eleitos. Não, foram todas as coisas, tanto as que estão sobre a terra, como
as que estão sobre os céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue da sua cruz. Romanos 5, 10, 11. Por quê? Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seja, no entendimento. Salvação no entendimento. Nós precisamos entender que houve a salvação ali na cruz, mas o homem, ele nasce e o religioso ensina para ele que ele não está salvo, que ele está em pecado. Mas o evangelho da graça, do reino, ele vem para mostrar para você que você já nasceu limpo diante de Deus. Que tudo isso que te ensinaram foi tudo mentira. Foi tudo uma falácia. E você viveu num período de escravidão por longos anos. Mas agora, a mensagem verdadeira do evangelho está chegando até você. Então está escrito aqui: estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então o evangelho não nos coloca na posição de Deus depender do nosso livre-arbítrio para salvar a humanidade. Ele é o autor da salvação e nos ama incondicionalmente. Então, independente se o homem crer ou não, isso não vai anular a fidelidade de Deus. Como está escrito em Romanos 3:3. A incredulidade anula o que Cristo fez na cruz? O próprio apóstolo Paulo falou: de maneira nenhuma. Está escrito em 2 Timóteo também: se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Efésios 2:8, 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se não vem de mim, não é das minhas obras, para que eu não me glorie, então não vem da minha fé também, para que eu também não me glorie. Todos aqueles que pregam que a salvação depende da sua fé e da sua obra, é um evangelho mentiroso. Todos esses, a finalidade dele é terminar em fazer alguma coisa para poder se salvar. Mas o que eu estou mostrando para você é que nada depende de você. Esse sim é o verdadeiro evangelho, que fala, que deixa claro que a salvação não depende em nada de você, somente da fidelidade e da obra de Cristo. Porque as escrituras não testificam de você e nem de mim. As escrituras testificam de Cristo. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então, nós ainda éramos pecadores, que no caso Paulo falando, e Cristo morreu por nós, então ele mostrou por nós o seu amor. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, pela mensagem do Evangelho, eu entendo que eu sou filho de Deus, reconciliado. Eu entendo que eu tenho uma herança e eu devo descansar, porque aquele que recebe uma herança, ele não precisa trabalhar. Quem precisa trabalhar mesmo tendo a herança na mão, esse é um escravo. E a grande maioria dos religiosos são escravos da lei, porque eles não vivem debaixo da graça. Eles não entendem que eles são filhos de Deus. Eles entendem que eles são servos ainda. O Evangelho de Cristo resolveu a condenação que veio através de Adão e também a condenação na mente daqueles que não creem. Romanos 5:18 e 19. Assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então aqui está dizendo que a condenação ela veio para todos. Logo a salvação também veio para todos. Só que o legalista ele vai falar que não, só veio só para eles, porque eles são os eleitos. Eles são as pessoas que vão julgar o teu próximo. Você pode perceber que todos esses que pregam o evangelho, de bodes e ovelhas, salvos e não salvos, eleitos e não eleitos, você pode perceber que todos esses passam o dia inteiro
julgando e condenando os outros e o conteúdo dos outros, falando que esse está errado, aquele está errado e só ele está certo, porque ele encontrou o caminho da verdade. Mas aqui em Romanos 5, 18 e 19, derruba essa narrativa, dizendo claramente que o pecado, ele abundou em Adão a todos os homens, e a graça, ela superabundou em Jesus Cristo, trazendo salvação não só para todos os homens antes da cruz, mas também os que vieram depois da cruz. Romanos 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, se eu rejeito a mensagem do Evangelho, eu estou debaixo da escravidão. Ou seja, eu estou criando a minha própria justiça e não estou querendo para mim a justiça que foi feita na cruz. Isso está muito claro. Então você já tem a salvação, porém, como você nega a mensagem do Evangelho e continua no legalismo, o seu entendimento continua escravo, obediente a religiosos, denominações evangélicas, a cultos, batismos, ceias e assim por diante. Você ainda vive debaixo da escravidão. Então, está escrito aqui em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses sofrerão a pena de destruição eterna, que é no entendimento, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Por isso que eles vivem num tribunal, constantemente, tendo que fazer jejum e orações, indo para a igreja, lendo a Bíblia, para poder tentar se limpar constantemente. Por isso que eles dizem que eles batem no peito, falando que eles são pecadores. Mas está escrito, se procuramos ser justificados por Cristo, somos ainda achados como pecadores? O apóstolo Paulo falou, de maneira nenhuma, porque o nosso parâmetro é Cristo. A nossa justiça é Cristo. Por isso que nós nos vemos limpos diante de Deus. Agora, diante dos homens, nós temos erros, falhas. Nós devemos praticar boas obras? Sim, nós devemos praticar boas obras, sendo bons esposos, boa esposa, bom filho, um bom pai, um bom profissional no trabalho. Nós devemos praticar boas obras no trânsito, na rua, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, sendo pessoas cordiais, honestas e justas, não para se salvar, não para querer salvação, porque a salvação é um dom gratuito que já foi derramado por Jesus Cristo, mas para viver uma vida tranquila aqui nessa terra, mas não para querer barganha, porque se você paga algo que é gratuito, é uma prostituição. Se porventura você tem um relacionamento com a sua esposa que é gratuito, e você falar para sua esposa que você quer pagar pelo relacionamento, ela vai entender na hora que você está chamando ela de prostituta. Então não faça isso, meu amigo. Entenda que você deve descansar das suas obras diante de Deus. Faça boas obras nessa terra, mas não para se salvar. Descanse das suas obras. Descanse das suas obras e entenda que o sacrifício de Cristo, Ele já te salvou, Ele já te purificou, e é somente pela fidelidade e pela obra de Cristo que você entende a salvação, porque o mérito todo foi dele. E qualquer esforço que você tenta fazer para se salvar, isso o apóstolo Paulo para Paulo se chama concupiscência da carne. Desejo desenfreado de se auto-justificar. Isso se chama jactância, orgulho. E o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que tentam se justificar pelas suas próprias obras, cumprindo leis, doutrinas, regras, esses aí estão debaixo da carne. Pregam facção, pregam ódio e tantas outras coisas. É só observar nos púlpitos das igrejas. Todos aqueles que pregam eleitos e não eleitos, todos vão pregar que eles são eleitos, eles são bons o bastante e as demais pessoas todas estão condenadas ao inferno. Porque da boca deles só sai condenação e morte. Agora da boca daqueles que entendem a mensagem do Evangelho, só sai vida e vida com abundância. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu like e ative também o sininho das notificações. Beijo no coração, fique com Deus, até a próxima.